Oi, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre amamentação em situações especiais. Inclusive, vamos falar o que é isso de situações especiais, né? Vou aguardar a Fabiola entrar. A gente leva esse comecinho, esse tempinho para se ajustar. Fabiola chegando. Pronto. Aconteceu a mesma coisa da outra vez. É? Tá com A dificuldade câmera de estava fazer. virada para lá e aí eu nunca tinha feito live, era a primeira vez, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Nossa, foi muito engraçado. Deixa eu tirar esse Então, remedinho, tem um dizem que remedinho. tem como eu fixar o nome da live aqui, mas eu não estou conseguindo. Se alguém souber como que faz para fixar o nome da live, me avisa, que eu tento fazer, tá? Eu só coloquei o nome ali, mas enfim. Boa noite para todo mundo, oficialmente. Chegamos. Estamos aqui, eu e a Fabiola, eu, a Andréia. Sou... Tem uma florzinha no teu rosto. Ai, botei, É. tava tentando botar um filtro. É tão legal, todo mundo bota filtro, eu queria botar um também. Ah, Eu tenta aí, fazendo né? Tem aqui experiências. nesse rostinho, vai um filtro, né? Mas ó, tem Hã? até É, no filtro de rostinho. cachorrinho. Bom, eu não vou botar filtro, É. não. Bom, eu sou a Andreia, sou psicóloga, tenho trabalhado com a perinatalidade já há alguns anos, acho que a partir, inclusive, desde sempre, né? Desde que a gente trabalha com psicologia e com psicanálise, a gente trabalha com perinatalidade. Mas mais próximo, nos últimos 5 anos, certamente. E esses caminhos da perinatalidade me trouxeram algumas amizades. A partir da Kelly Carvalho, eu conheci a Fabiola, que é uma colega que eu admiro muito, que eu quero que se apresente para vocês, uma fonoaudióloga carioca que mora aqui agora. Conta pra gente de você, Fabiola. Então, eu sou fonoaudióloga de formação, né? Me formei no Rio, mais especificamente em Niterói, e desde sempre trabalhei nesse mundo materno, né, perinatal. Trabalho há 20 anos em UTI neonatal, desde a da época da faculdade, eu nunca fiz estágio em outro lugar. Né? Ah, você já fez estágio em CTI adulto? Não. Já fez estágio em escola? Não. Sempre trabalhei em UTI neonatal. E Hum, sempre foi uma paixão o trabalho na UTI neonatal. Depois de um tempo, né, depois da maternidade, eu, eu conto sempre a história de que eu me senti muito sozinha no pós-parto, né, e vi o quanto que essa solidão mexeu com a minha história de maternidade. E o quanto que as mulheres, eu fazia todo um trabalho no hospital público que eu atuava,
né, de aleitamento, de acolhimento, e que na rede privada eu não tive esse mesmo acolhimento, né? Eu recebi o meu Uhum, bebê, toma aí e vai amamentar. A sorte é que eu já trabalhava com isso, então, para mim, não tive tantos problemas. A gente até falou um pouquinho antes, né? Assim, eu também não tive uhum, problema nenhum para amamentar. As minhas amamentações foram amamentações muito tranquilas, apesar da solidão, né? De estar me sentindo sozinha. uhum, Mas foi aí que eu comecei a pensar o quanto que é importante, e era importante aí 13 anos atrás, né? Gabriela hoje tem 13 anos, vai fazer uhum. 14 esse ano. O quanto que já lá naquela época a gente precisava falar disso, né? Desse acolhimento e desse cuidado nesse período tão sensível da mulher. E de tantas transformações, né? Uhum. E aí foi aí que surgiu um trabalho que eu comecei com um blog, na verdade, que se chama Mamma Mia, né? Que já tem 13 anos o blog também, porque eu fiz meio que no puerpério aquelas coisas do puerpério que vão saltando de dentro da gente, né? E aí a Uhum. gente vai. Ontem eu recebi uma mensagem de uma colega de trabalho que está grávida, falando: Ah, eu vou fazer obra na minha cozinha. Eu falei: Gente, gestante ama fazer obra e se mudar, né? E a gente E no na verdade a puerpério. gente se muda mesmo, né? Exatamente. E a gente no puerpério, quantas mulheres no puerpério criam coisas, né? Mudam de trabalho, enfim, nesse processo todo aí de construção da maternidade, o quanto de ebulição que surge, né? Uhum. E foi aí que surgiu todo esse trabalho. Um trabalho, então, com amamentação. Então, para vocês que estão chegando, a gente vai fazer uma série de lives agora em agosto. E o melhor da live é a preparação da live, né? A gente conversou um pouco sobre isso. A gente está inundado de informações, agosto dourado, né? Então, agosto dourado, o mês de promoção do aleitamento materno, promoção, apoio e proteção, né? Mas parece só um mês de promoção, né, Fabiola? A Uhum. gente vai falar um pouco sobre isso, então a gente vai trazer durante esse mês inteiro alguns temas vinculados à amamentação, porque a gente também se soma na promoção, mas a gente quer problematizar muito isso que fica só na promoção, na propaganda, né? Amamentem, amamentem, amamentem. Então, hoje a gente vai falar de amamentação em situações especiais. A Fabiola vai falar um pouco sobre isso, vai contar e problematizar já a situação especial. Já vamos chegar problematizando o título da live. Já, já comecei hoje com a Andrea questionando esses especiais que ele está ecoando no meu ouvido a semana inteira, né? Desde quando a gente discutiu um pouco sobre o assunto para falar do tema. Assim, todas as situações são especiais, né? Porque cada mulher passa por esse processo de forma singular. Então, assim, até queria pensar, a galera que está assistindo aí, fala um pouco qual o nome que a gente pode usar para essas situações, né? Porque, por exemplo, se a gente fala de uma criança atípica, né? Quando a gente Uhum. está discutindo um caso de uma criança, por exemplo, com uma síndrome, a gente usa situações atípicas, crianças atípicas. E nesses Uhum. casos, Andréia, que A termo que a Ed está gente falando que poderia usar? detesto esse nome especial e que ela usaria atípico. Eu uso atípico, ela escreveu. Então, legal, assim, então, eu também pensei nisso, sabe? De qual termo usar, porque especial todos somos, né? Somos especiais, né? Cada um no Mas seu eu também fico percurso. pensando se o atípico responde, porque se as outras amamentações são tão típicas São assim, né? típicas, né? Né? Porque as amamentações que vêm muito redondinhas, assim, são raras, né, Fabiola? Bem Então, raras. o típico é que a gente precise de manejo. E algumas situações, como crianças com síndromes, crianças de gestações gemelares, bebês prematuros, crianças com más formações orofaciais, elas acabam precisando de um manejo
mais atípico, talvez, mais É, especial, um manejo diferente. Bom, isso para situar um sim. pouco do que a gente vai falar hoje, né, Fabio? De que a gente problematiza, sim, o título que a gente mesmo fez, em comum. Pois é, não sei se é em comum, né, Eti? Bacana que você está tentando ajudar a gente a pensar, a gente vai fazendo esse diálogo, mas, Uhum. bom, a gente quer falar dessas situações Situações que exigem um manejo, que se amamentar já diferenciadas. exige um manejo, já exige proteção, já exige promoção e já exige apoio, essas situações talvez exigem um pouco mais. E são as situações que a gente vê, e aí eu estava um bate-papo com a Fabiola hoje de manhã, foi super bacana, porque ela trabalha na UTI, sempre trabalhou na UTI, e ela conta que, na verdade, são situações que acabam tendo menos manejo ainda do que, né, são situações que demandariam. Então, vou deixar você falar um pouco, Fabiola. Vamos É, dialogando. eu acho que o grande ponto dessas situações é que, de cara, o manejo, né, o cuidado com essa situação versus aleitamento materno já é dito como impossível, né? Uhum, O prematuro lá, vamos dar um exemplo de um prematuro extremo, de 25 semanas, 26 semanas. Ah, ainda falta muito tempo para amamentar, como se a amamentação fosse apenas o ato de colocar a criança no seio, né? uhum, E a gente sabe desde então, né, que o aleitamento materno dentro da UTI neonatal, já começa quando a gente coleta o colostro para oferecer para o bebê, uhum. né? Então, assim, E que, já tá no sim, processo, e que é um gesto né? tão importante, né? Esses bebês que nascem antes, a gente sabe. Eu nunca trabalhei em UTI, né, Fabiola? Você sabe disso, mas sempre acompanhei trabalho de colegas, leio muito sobre isso. E sobre os impactos na parentalidade, né? Impactos que vão acontecer Uhum, no casal parental, na mãe, da notícia, que às vezes acontece no parto, né? Às vezes estava indo tudo bem, um parto prematuro. Às vezes já é de uma síndrome diagnosticada precocemente, mas não era uma situação esperada, né? Faz uma uhum, ferida narcísica importante esse nascimento que ocorre de uma forma que não estava muito dentro do esperado. E uhum. convocar essa mãe para o aleitamento do bebê, reconhecendo que tirar o colosso, por exemplo, já não é uma forma bem interessante de recolocar a mãe nessa questão com o bebê, né? Numa Sim, posição com o seu sim. próprio bebê. Sim, sim, sim. Eu acho que ela ser parte do processo, né, faz toda a diferença naquilo que fica, né, guardado no futuro, né? Aquilo que Uhum, fica estruturado, talvez, no que essa mulher diz no futuro. Porque, na verdade, ela é uhum, parte desse processo. As uhum, equipes, né? As equipes todas, e aí eu falo de tanto de médico, de enfermeiro, né, de fono, de físio, a gente precisa entender, né, no seio da unidade, que quem diz desse bebê é a mãe, né? A gente está ali cuidando daquele corpo doente, mas quem sabe falar desse bebê, e a gente tem que construir isso com a mulher, é a mãe, né? uhum. E isso é muito importante, É, principalmente. pode falar, desculpa, Fale, depois eu falo. fale, Eu ia fale. falar e pensei, né, nessa equipe sustentar, ajudar a sustentar, que não é só um corpo doente, né? Nasce e impacta, né? Impacta a Uhum, mãe. Do que se trata agora, esse bebê que nasceu? uhum. Prematuramente, do que se trata? Abre uma questão importante, né? E a equipe Sim. vem com um saber, né, médico-científico sobre aquele corpo, Uhum. né? E às vezes esse saber vai obturar, inclusive, o processo de reconhecimento daquele bebê por parte da família, né, Fabiola? Sim, Mas eu sim. acho que E eu você acho, deve acompanhar, você acompanha muito, né, esses casos, você podia falar.
E assim, é lá no início, né, no manejo de retirada de leite, de oferta de leite pela sonda e de acompanhamento, né, dessa mulher, que a gente consegue ir articulando os processos e fazendo com que o aleitamento aconteça lá no futuro, né, quando essa criança já não precisa mais de uma ventilação, né? Não precisa mais do oxigênio e já amadurece e a coisa vai acontecendo, né? Favorecendo o aleitamento materno. Então, quanto antes a gente favorece, né, a amamentação, seja tirando o colostro e oferecendo pela sonda, né? Seja estimulando a mulher a fazer retiradas de leite frequentes, a gente vai favorecendo ou vai botando um tijolinho em cima do outro para que lá na frente, quando tudo esteja mais harmônico para esse corpo biológico e tudo, a coisa aconteça e a amamentação se desdobre, né? A Bruna está É, contando um relato que achei bonito, não sei se você conseguiu ler. Ela fala: minha irmã nasceu prematura e minha mãe, perdi o comentário, e para minha mãe era muito importante tirar o leite. E daí some o comentário, não sei por que vai lá para tirar cima o e some. leite que alimentava minha irmã, mesmo que ela não estivesse amamentando no seio. Sim, sim, E que foi muito Bruna. importante Assim, para formar o vínculo, né? Ela estava e é falando o tão quanto é legal importante isso que fazer esse convite, né? uhum. E é tão legal isso que, assim, quando às vezes eu chego para conversar com uma mãe, sento do lado dela e pergunto: e como é que tá a sua produção de leite? Né? Como é que tá o peito? Tá doendo? Não tá? E não tenho nada. Aí eu falei: vamos olhar, né? Vamos ver, vamos mexer, vamos tentar tirar. E aí aperta, sai um jatão de leite, assim, sabe? Um monte. Eu falo, nossa, olha quanto leite, o quanto que estar próximo do bebê, pensar no bebê, faz com que a ocitocina, né, comece a fluir ali e aparece. E é muito importante para essa mulher, sim, né, estar ofertando o leite para o bebezinho, mesmo que não seja no peito, mesmo que seja pela Uhum, sonda. uhum. E eu acho que é importante em todos os sentidos, né? Porque a gente faz uma promoção do aleitamento muito do ponto de vista da nutrição do bebê, né? Porque sim, é o líquido de ouro, o melhor líquido, melhor alimento para o bebê, mas no sentido da vinculação pode ser muito importante, né? Não que necessariamente vai ser, porque eu acho que cada mãe, cada mulher vai fiar a sua maternidade a partir das suas próprias construções, né? Mas me parece que Uhum. pode facilitar bastante convocar que existe algo nela que está sustentando esse bebê quando a gestação não sustentou mais, né? Uhum, uhum. Sim, Tem um hoje foi sentimento de interessante. impotência, né, diante de de uma gestação com síndrome ou com prematuridade, né, Fabiola? Sim, sim, e a própria internação, né, aquele monte de fio, né, aquele monte de maquinário, aquele monte de gente falando do seu bebê, assim, é, dando sentido àquele bebê para além do sentido que a mãe porta. Né? Isso acontece muito no íntimo de uma unidade. Né? Ah, o bebê que tem uma malformação cardíaca, o bebê que tem um traço, né, de fenótipo, como uma criança sindrômica, uma criança assim, uma criança assado, assim, é o leite que sustenta que pode ir dando margeando esse bebê com um sentido materno. Né? Isso é Uhum. muito interessante de pensar. Hoje, mais cedo, a Kelly estava fazendo uma live com uma obstetra, né, com uma GO, e elas estavam falando do quanto que antecipar, às vezes, né, esse cuidado de aleitamento materno, né, de falar do aleitamento materno durante a gestação, pode ir desmembrando para essa mulher um caminho que talvez seja de mais escolhas, né? Aquela história da escolha informada, né? Assim, Uhum. e é muito interessante isso quando a gente, por exemplo, pega na gestação um bebê com uma formação crâniofacial,
com uma fenda, né, com uma fenda, se for uma fenda total, bilateral, com o palato todo aberto, é uma criança que provavelmente não vai mamar no peito, né? Uhum, Dificilmente vai conseguir extrair leite do peito por conta que não tem pressão dentro da boca, né? A pressão fica alterada, então não tem como retirar por pressão o leite. Mas essa mulher, ela pode oferecer o leite dela. Ela pode ser uhum, estimulada a retirar leite e oferecer o leite na mamadeira, que seja, né? Às vezes na uhum, colherzinha para algumas crianças, dependendo do tipo de formação, de uma formação crâniofacial que ela tem. Então, se a gente uhum. consegue, antes desse processo, né? Antes do bebê nascer, já acompanhar essa mulher, a gente consegue ter uma efetividade na amamentação. Uhum. A Paula, uma Além psicóloga aqui, a Ana Paula Moleta, ela contou que ela teve um bebê que nasceu antes do tempo e que ela achou que não tinha leite. E aí uma consultora ajudou ela, que ouviu e fez ela ajudou ela a reconhecer que ela tinha muito leite, tinha e muito. Uhum. E eles estão nessa jornada há 9 meses. Você veja, né, Ana Paula, esse teu relato, quanto ele diz disso que a gente está falando, como esse reconhecimento da equipe de que a mãe pode aleitar esse bebê, né? Bom, se a gente de Uhum. antemão diz, esse bebê não vai amamentar, esse bebê não tem pressão. Vamos supor que seja esse caso que você estava contando, né, Fabiola? Um caso, bom, não vai amamentar no sentido da sucção. Mas essa mãe pode aleitar esse bebê? Pode se Claro que sentir, pode. né, nutrindo esse bebê. E é algo Uhum. parece tão importante, né? A maternidade, ela não necessariamente vai passar pelo corpo, né, Fabiola? A gente tem falado disso há tempo, a gente estuda, a maternidade pode vir por adoção, mas quando a mulher passa pela perinatalidade, ela é marcada pelo corpo, pela experiência no corpo. E Uhum. ela vem antes já com alguma expectativa. Algumas não querem amamentar, mas assim, a mulher que tem uma expectativa de amamentar, e eu acho que a que não tem deve ser respeitada também, mas aquela que vem com uma expectativa de amamentar, ela vem situar na maternidade dela aquele elemento, né? Gestei meu bebê, nutri meu bebê dentro da minha barriga e agora vou nutrir meu bebê aqui fora. Uhum. E se não E vai o poder quanto, ser pela sucção, pode falar, Fabi. e o quanto que o que como é que é o nome dela que falou agora? Ana Paula. A Ana Paula, né, esse corte, né, nesse contínuo aí que a gente fala tanto, né, que a amamentação ela é um contínuo da gestação e que o nascimento prematuro causa um corte, quanto que esse corte impacta no reconhecimento de produzir dessa mulher, né? A grande maioria dentro da unidade de terapia intensiva tem dificuldade de se reconhecer produtora de leite. Às Uhum, vezes, André, tá com a mama explodindo e não dá conta. uhum, Né? Eu acho que esse corte, né, que faz dessa saída desse bebê, né, e a internação gera uma certa. Eu costumo dizer que assim, a gente tem que esperar elas aterrissarem, né, assim, elas chegarem na unidade, para a gente começar a trabalhar esse reconhecimento, né, esse novo momento, porque ninguém espera ter um filho prematuro. Né? uhum, Ninguém espera ter um filho com síndrome. E é uhum, exatamente nesse momento em que a gente tem que estar ali trabalhando junto e sustentando esse processo de aleitar, né? Seja ele qual uhum, for. Né? Eu posso tirar o sim, meu leite e oferecer na mamadeira e está tudo bem. Né? Mas o profissional de saúde, né, que está lá dentro da unidade, a gente tem sim que dar suporte para essa mulher escolher o que ela deseja, né? uhum, Sustentando desde o princípio a importância do aleitamento materno no desenvolvimento da criança. uhum. E como que é para a equipe quando a mãe decide que não vai aleitar, Fabiola?
Que esse é o avesso, né? Eu acho tão importante se a mulher deseja, mas se nesse impasse de um nascimento que vem fora do esperado, a possibilidade dela de estar ali é numa rejeição da amamentação. Assim, Andréia, dentro de uma unidade de terapia intensiva, o trabalho de aleitamento materno ele é um trabalho muito árduo, né? Assim, Uhum. ele não está dado de cara. Não é com assim, eu falo disso porque isso está intrínseco dentro de mim. Eu costumo dizer, eu não sei trabalhar sem o peito. Às vezes, quando me pedem para avaliar uma criança e a mãe não está lá, eu fico, gente, cadê a mãe? Eu preciso da mãe, né? E é muito mas no dia a dia a gente sabe que isso não é tão natural. Na verdade, é muito mais natural, né, usar a fórmula infantil do que o leite materno. Você Então, diz o mais comum. sim, o mais comum. O mais Mais comum. comum. O mais comum, Uhum. porque assim, a mãe lá dentro, ela é um intruso, ela é aquela que vai ficar prestando atenção no que a equipe está fazendo, né? Obviamente, que o meu bebê está posturado assim, que o meu bebê está posturado assado. Então, assim, há de se fazer um resgate enorme com a equipe para que essa mulher seja parte do processo. Quer dizer que a mulher de saída, ela é alguém intrusa, não é bem-vinda. Ela tem dois problemas para elaborar, aí, então, né? A forma do nascimento e depois a chegada. Tem que ter muito desejo. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu não sei se não amamentar é uma questão numa unidade de terapia intensiva. Para mim é. Assim, claro que para quem não deseja, ok, vamos lá, segue em frente. Mas eu não sei se Uhum. isso circula dentro de uma unidade, né? Se isso O causa não algum. desejo. Acho que não causa incômodo nenhum. Ok, resolveu o nosso problema. Vamos dar leite Uhum, artificial e caminhar para alta. uhum. Entende? Que entendi. Interessante pensar isso, porque aí passa a ter uma questão a mais para essa mulher, né? Que se ela, eu sempre li e pensei muito sobre essa coisa de a mulher não se sentir potente em relação àquele bebê que deixou de ser gestado por ela, termina o seu desenvolvimento gestacional numa incubadora, né? Uhum. E fico pensando o quanto isso pode dificultar o reconhecimento dela como mãe e o reconhecimento do bebê. Pode dificultar, e vejam que eu estou falando isso para problematizar, não para dizer que vai dificultar, não é para selar destinos, né? Tem que sempre botar Uhum. esses bons parênteses aí, né? De dizer que Uhum. bota um trabalho psíquico a mais para a mãe. Mas pelo que daí você está me contando que passa a ter mais um, porque às vezes a mãe não é bem-vinda na unidade. Né? Bom, Uhum. atrapalha o funcionamento Sim, sim. do cuidado da Sim, intensivo até ali. porque quem importa o cuidado do bebê dentro de uma unidade de terapia intensiva é o corpo clínico, não é a mãe, né? Por incrível que. Não é? É o corpo clínico, não é a mãe. E aí é exatamente esse resgate, né, que quem consegue se destacar um pouquinho, né, sair um pouquinho da cena do corpo clínico, fica enlouquecido lá dentro tentando resgatar. Porque isso não está para todos. Uhum. Né? Nem todo mundo está pensando no que vai acontecer psiquicamente com essa criança e com essa mãe nessa A relação fábrica tem que depois. funcionar. A fábrica tem que funcionar, sim. E aí, dentro desse balaio de gato aí, tá o aleitamento, tá o vínculo, tá o manejo canguru, estão todos esses caminhos que uma unidade de terapia intensiva porta. Eu estou lendo os comentários, a Cláudia pediu para a gente deixar gravado, falou que você é incrível, nós vamos deixar sim. Ah, obrigada. A Júlia deixou aqui um maravilhosas para gente. A Simone está contando que teve uma experiência bem diferente, que ela fez amizade com as mães no período que o filho ficou na UTI.
Ah, sim, as Fez mães, amizade na elas salinha de esgota. sim, sim, as mães, né? Elas são. Eu tenho grupo de mães que são amigas há anos, de que passaram pela UTI. Elas se ajudam, isso é tão legal, sabe? Eu adoro quando elas fazem grupo, eu adoro quando elas saem juntas para almoçar, porque elas conseguem aí ressignificar alguma coisa que lá dentro, talvez, no corre-corre do dia a dia, a gente não está nem se dando conta, Andréia. Uhum. Sabe? A gente, quando eu falo a gente, porque assim, é um grupo Você também enorme faz de parte do trabalho. corpo clínico. Eu também faço parte do corpo clínico. E muitas coisas passam. Por mais que eu trabalho no íntimo com elas, né? Eu estou ali próxima delas o tempo inteiro, né? Desde que o bebê começa a sugar e começa a gente começa os treinos no peito, a gente tem um trabalho muito íntimo. Mas um monte, até chegar nesse ponto, um monte de coisa que já foi e que já se perdeu. Né? E elas se autossustentam ali dentro. É tão bonito ver a amizade que elas fazem, uma ajudando a outra. Né? Hoje em dia, no mundo do WhatsApp, uma mandando mensagem para a outra para dizer que o bebê está bem, porque a outra não pôde ir para o hospital porque teve que resolver algum problema. Então, assim, é muito bonito de ver o quanto que elas estarem juntas fortalece esse momento de internação. E que bom, a Simone seguiu contando, fazendo o relato dela, que ela até disse que conheceu Florescer com uma mãe na salinha de esgota. E esse expediente, né, Simone, eu acho que ele é muito importante, né, que é um expediente que as mulheres constroem, né? Podiam se isolar ali, mas eu acho que parece precisarem uma das outras mesmo, né? Como uma Uhum. forma de reconhecimento, né? Cria-se ali as mães de UTI, né? Meu bebê está na UTI, e eu acho que uma forma de lidar é nomear, sou mãe de UTI, e aí cria uma identidade, cria grupo, começa a fazer trocas e vão se sustentando, né? E que bom que tem esse espaço, né? De circulação na sala da esgota, Que que é o nome bom, que a né? Porque Simone assim, disse. sala de esgota é porque aqui se fala esgotar a mama, né? Quando está retirando leite. Essa sala de esgota, ela é frutífera pra caramba. Aqui, no hospital que eu trabalho aqui hoje, a gente não tem sala de esgota. Mas no hospital que eu trabalhava no Rio, a gente tinha sala de esgota e uma das pessoas que circulava pela sala de esgota era eu. E assim, várias coisas a gente construía naquele momento de esgota, né? De esgota mesmo. Essa palavra tem um Sim, significante aham, eu já maravilhoso, ouvi vários sentidos. né? Tem um significante maravilhoso, porque assim, a gente esgota um monte de fantasma dentro dessa sala, né? E o Sim. quanto que é importante para essas mulheres ter um espaço para elas, né? Para poder Uhum, fortalecer esse processo tão difícil, né? De tanto trabalho. uhum. E você disse Diga. que lá não tem, então não tem esse espaço de coletivizar no hospital que você trabalha. Porque no hospital que eu trabalho aqui, ele tem banco de leite. Então, Uhum, e o banco de leite, ele acaba que ele faz esse trabalho de, de esgotar a mama, não é num lugar específico próximo da UTI. As mães vão até o banco de leite e fazem essa esgota no banco de leite. Né? Ou, uhum, quando é ali para oferecer para o bebê, naquele momento, elas esgotam do lado do bebê, né? Que a gente chama que é uma esgota beira-leito, porque aí a gente oferece o leite cru para o bebê, que é o que tem maior imunidade, né? Ele porta uma característica própria, né? Que vem uhum. com as com, com a imunidade da mãe, assim, por baixo, né? Tem milhões de outras coisas que esse leite cru tem. Uhum. Mas como tem banco de leite, normalmente essa esgota fica a cargo do banco de leite. E daí o bebê não vai receber necessariamente o leite da mãe dele, vai receber o da mãe dele pasteurizado. Quando a mãe esgota no banco de leite, ele não recebe necessariamente o leite da mãe.
quando ela esgota do lado do bebezinho, ele vai receber diretamente o leite dela. Uhum. Uhum. Isso é uma Entendi. coisa que a gente vem trabalhando em cima disso para tentar ter um espaço de esgota de mãe para filho, para que esse bebê receba leite cru o maior número de vezes por dia. O leite da mãe mesmo. Uhum. O leite mesmo da mãe, é. E você sente diferença, Fabiola, com esses dois expedientes diferentes, com esses dois protocolos diferentes, na forma como essas mães vêm relatar sobre o aleitamento delas? De E ter por sala consequência na paternagem? de. Mas você está falando de ter um espaço para esgota perto da unidade. Ai, sinto muita Ela diferença. saber que é o leite dela, que vai pro bebê dela. Assim, é engraçado que eu não sei se elas sabem que não é o leite delas que vai para o bebê delas diretamente. Entendeu? Porque Entendi. eu acho que no imaginário da mãe, eu desci para deixar o meu leite, é o meu leite que o meu bebê vai receber. Então, assim, estou Aham. acabando de contar para as mães que não é o leite delas. E aí eu acho que em nenhum banco de leite, pelo menos no que eu É conheço do porque banco de leite que eu vai tudo trabalho, para pasteurização, né? sim, sim. Então, o leite só é recebido diretamente quando ele é retirado à beira-leito, né, do lado do bebê. Ali. Entendi. Mas tem, então elas têm essa notícia, né, noção. Fabiola, vamos pensar nas situações né, a gente relacionou então prematuridade, as malformações Sim. orofaciais, a gente falou hoje de manhã de gestação gemelar, do manejo do gemelar, você me deu uma série de exemplos. Essa semana mesmo a gente viu nascer um casalzinho de gêmeos um pouco prematuros. Então tem aí a gemelaridade e a prematuridade que muitas vezes vem juntas, né? Uhum. Como é que você vem pensa, como que você pensa esse manejo, Fabíola? Da gemelaridade, assim, o manejo da gemelaridade, um dos pontos que a gente tem que trabalhar é como manter, né, é, sustentar um pouco o cansaço dessa mulher. A gente sabe que já de partida, né, amamentar é um processo cansativo, né, já de Uhum. início. Né? E aí a gente contei para a Andréia assim, várias estratégias que já passaram por mim, que aí eu posso dizer um pouco da experiência que eu tenho. E isso depende muito da singularidade de cada trio, né? De cada mulher. Assim, já tive Uhum. mulheres que amamentavam um, né? E ofertavam leite ordenhado para o outro. Já tive mulheres que amamentavam os dois juntos, quando um acorda, o outro acorda junto. Né? Já tive mulheres que optaram por não conseguiam amamentar os dois ao mesmo tempo. Amamentava um e depois amamentava outro. Eu acho que o grande manejo nesse processo é a gente conseguir oferecer para a mulher as possibilidades, mostrar para elas que existem possibilidades, né? Que Uhum. existe a possibilidade de ordenhar e oferecer, que existe a possibilidade de colocar os dois juntos, existe a possibilidade de colocar os dois separados, e que no fundo, no fundo, no fundo, o que a gente precisa é que a mulher consiga passar por esse processo o mais descansada possível, se isso é possível com os gemelares, né? Sim, qual seria o caminho para cada uma, né? Para cada mãe Sim. de passar por isso, né? Acho que algumas, eu penso, se eu fosse mãe de gêmeos, eu amamentaria os dois ao mesmo tempo. Eu penso que seria o que me tiraria menos tempo, né? E é, e é Mas, interessante, Andréia, porque assim, de saída, dentro uhum. dos centros hospitalares, né, mãe de gemelar não consegue amamentar, né? Entendi. Não, mas Uhum. Já falam isso, esse essas não bebê, vão amamentar. assim, mas a gente já pode prescrever o complemento, né? Porque é gemelar, não, né? Bom, Mãe se de as gemelar mães já também não nascem, amamenta né? exclusivamente.
tudo a termo, tudo certinho, as mulheres saem da maternidade com prescrição de fórmula, fico imaginando que essas situações todas que a gente está citando aqui, então. Imagina para dois, né? Então, assim, não, mãe de gemelar amamenta exclusivamente, sim. Ela precisa de apoio a mais? Sim. Como a Ela mãe do pode, bebê com né? Ela pode. Sim, ela pode, como a mãe do bebê com síndrome de Down, como a mãe do bebê prematuro. E aí a gente entra nesse manejo, né? Que é assim, o apoio de fato, aquela história que a gente estava falando antes, da promoção, proteção e apoio. Apoiar é isso, é oferecer para Uhum, essa mulher as possibilidades para que ela consiga dar conta, ou não. Mas uhum. quem decide se vai dar conta é a mulher. Não é o profissional de saúde de antemão porque é gemelar. Não é o Não profissional de poderia ser, saúde de né? antemão, Não né? poderia. E Não, o que a gente acaba, provavelmente você vê muito no seu trabalho. Eu acabo recebendo aqui, no grupo de pós-parto, na clínica, essas falas atravessadas que procuram, né, fazer um vaticínio, né? Bom, é assim que vai ser. Tá aparecendo para mim como se você tivesse desconectado. Você está me ouvindo, Fabiola? Acho que a Fabiola não está me ouvindo mais. Vamos aguardar um instantinho. Vocês estão me ouvindo? Eu estou conectada? Alguém pode me dar um retorno? Ela aparece para mim conectando. A Fabiola caiu. Acho que a internet dela deu uma sucumbida. Ai, vocês estão me vendo? Então tá, vamos esperar a Fabiola voltar. Obrigada, Júlia. Obrigada, Dolores. Vou aguardar um minutinho. Obrigada. Eu só vi a Fabiola aquele círculozinho assim. A gente conversou muito hoje de manhã, né, sobre como as mulheres de saída, né, já saem com fórmula, saem com essas frases desestimuladoras da amamentação. E nessas situações especiais que exigiriam mais apoio, mais manejo, né, de suporte para essa amamentação, são as situações que as mulheres saem assim, ao Deus dará, né? Te vira, né? Porque não saem de alta hospitalar sem orientação nenhuma e volta de repente numa internação porque o bebê não está ganhando peso, né? Porque ninguém tá manejando. E especialmente no sistema de saúde privado, né? A gente estava falando muito, né? A gente conversou hoje de manhã para montar a live, de como a gente tem que pensar, Fabiola conseguiu voltar, de como a gente tem que pensar em politizar, né, o agosto dourado, a gente vamos fazer promoção do aleitamento, mas a gente precisa pensar no sistema de saúde, principalmente nos sistemas privados. Né? O SUS ainda tem uma política de acompanhamento. tem. Fiquei falando enquanto você não estava, sabe? Fiquei contando um pouco da nossa conversa de hoje de manhã sobre o sistema de saúde. Mas ainda não tá legal a internet da Voltei Fabíola. agora, Voltou a voz, mas o vídeo não? agora voltou tudo. Ah, não sei o que que acontece com a minha internet que às vezes causa essa pane. Uhum. Ó, de novo. Tá dando uma pequena cortada. Vamos ver o que é possível, né? Esse horário começa a ter muita movimentação na internet, né? Fica congestionada a nossa internet. Voltou tudo, mas eu não estou ouvindo a Fabiola, Bruna. Não sei se vocês estão. Mas vamos aguardar, vamos ver se é possível. A gente tem mais 10 minutos de bate-papo. Vamos ver se a Fabiola consegue. A gente debateu hoje tanto. Oi, voltou.
Tá devagar? Não... A Dolores não vê a Fabiola? Eu tô vendo a Fabiola se movimentando devagarzinho, como aquele quadro a quadro, assim. Não deve estar com a conexão muito boa. Não, Oh, não. caiu. Os comentários de vocês acho que vem com um certo delay, porque quando vocês escrevem já aconteceu. Ela conseguiu voltar. Ah, foi agora? Agora foi. Meu Deus, que dificuldade! Dodô, você Então, tá acho que aí. a gente tem 10 minutos, Fabíola. Acho que a gente podia tentar falar rapidamente de como que a gente pensa isso, né? Que poderia, que deveria acontecer, né? No mundo, nosso mundo ideal, a promoção, a proteção e o apoio a essas amamentações atípicas ou especiais, ou que exigem mais manejo, nome que a gente possa dar para Uhum. isso. Tá tudo bem com a conexão? É, eu vi que é você, Cláudia, do curso de educação perinatal. Ai, que bom, Dolores, ouvir que você está gostando. A Dolores está dizendo que está gostando. A gente está com baita problema de conexão, mas tudo bem. A É, gente. vou te dizer que Dolores é professora lá da UF, da onde eu trabalhei. Dodô, um beijo, querida. Aprendi muito com essa médica maravilhosa. Viu só que baita Mas, reconhecimento, né? nossa, mas Vai assim, ficar André, gravado assim, pronto. eu acho que de antemão, para a gente resumir, né, o mais importante de tudo é a gente compreender que a gente tem que tentar, né? A gente tem que tentar oferecer, né, o suporte para essa mulher. Na verdade, a gente tem que tentar, de antemão, fazer esse bebê mamar, dependendo, acompanhando essa mulher e vendo o quanto que ela está disponível e é possível para ela esse percurso, né? Uhum, E não se antecipar para algo que a gente acha enquanto profissional de saúde. uhum, Que essa história de que é prematuro, não vai mamar, porta uma síndrome, não vai mamar, é, tem uma má formação crâniofacial, não vai mamar, né? Ele pode não mamar no peito, mas ele pode receber o leite da mãe, né? Ele, eu e a conheço gente sabe. uma criança que foi aleitada com leite da mãe no copinho por meses. Sim, a gente teve um caso de uma criança com uma doença de pele que abre, né? A doença de pele abre o atrito do mamilo da mãe, escoria a boca da criança, que se chama epidermólise bolhosa, né? E é uma criança que precisa muito do leite materno por conta da imunidade, e essa mãe, ela amamentou esse bebê exclusivamente com o leite dela, né, oferecido no copinho. Por quê? Porque ela foi orientada de antemão de que isso era possível. E é isso, Uhum, né? O profissional de saúde precisa entender que a mulher tem o direito de escolha e a gente tem que oferecer as possibilidades para essas mulheres. E uhum, não decretar de antemão a falência do aleitamento materno sem ao menos tentar. uhum, O último caso que eu recebi aqui agora de uma criança com síndrome de Down, já saiu do hospital usando fórmula porque não podia cansar, uhum, né? E isso, assim, não é uma recomendação para todos, né? É possível de manejo.
Vamos ver quais são as possibilidades dessa criança, né? E o Uhum, quanto que tem profissional para fazer isso, né? A gente está aí disponível para esse trabalho, uhum. E né? é isso, né, Fabiola? É divulgar, embora os serviços de saúde a gente tem que exigir, né, que os serviços de saúde passem a oferecer esse apoio pós-alta hospitalar, mas também dizer assim que estão aí, né? Tem um monte de consultora de aleitamento e que as Uhum. pessoas saibam que podem contar com esse trabalho. Sim, sim. Exigir, sim, do serviço de saúde, dos planos de saúde, dos hospitais, esse A gente serviço. sabe que consultoria ela é para uma fatia de mercado, né? Porque assim, são trabalhos particulares na grande maioria das vezes, mas a maioria das consultoras tem o quantitativo de trabalho que você ou oferece um valor mais social. A gente sabe que as Uhum, pessoas também sim. fazem isso, né? Isso é Uhum, possível dentro do cenário. Então, por que uhum, não dizer para uma mulher que existe uma consultora que pode acompanhar? Procura, né? Corre uhum, atrás, vai lá ver. Essas pessoas podem te dar suporte, mas já sair com fórmula infantil, uma criança com síndrome de Down de antemão da maternidade, que não tem cardiopatia porque não pode cansar, uhum. né? Eu acho que é fadar esse processo ao fracasso de cara. Uhum. E que pode muitas vezes impactar, né? É uma volta a mais para a mãe elaborar essa situação. Sim, sim. Claro, eu estou dizendo isso como uma possibilidade, né? Tem mulheres que não querem aleitar e tá tudo bem, né? Super Não, respeito, embora a gente quase tome pedrada por respeitar, por dizer assim que fui chamada uma vez para dar palestra no Hospital Amigo da Criança, né? Eu falo assim, a gente é Hospital Amigo da Criança, mas tem que ser amigo da mãe também, né? sim, sim, Vamos ouvir se essa sim. mulher quer aleitar, vamos ouvir se essa mulher quer amamentar, de tacar a mão no seio da mulher, né? Mas assim, considerado isso, que a mulher pode escolher, mas muitas mães escolhem amamentar e são desestimuladas, né? E são vaticinados, né? Bom, não vai funcionar, para você não. E isso pode causar um ruído a mais para ela ter que se haver com essa maternidade, Uhum. que já Sim, está fora do ideal, né? Toda ação, sim. né? De saída, toda ação, né? A gente estamos todas nesse impacto, nesse desencontro com a maternidade. O bebê nunca é o ideal, mas existem Uhum. bebês que vêm antes da hora, precisando de mais suporte para a vida, né? E isso pode impactar, pode trazer uma série de Uhum. culpabilizações, né? As feridas narcísicas, é, que foi que eu fiz, né? Venho essa montoeira de questionamentos por parte das mães, né, Fabiola? E que a gente Sim. possa, né, multiplicar essas Fabiolas. Eu vi o quanto de gente te elogiou aqui, Fabiola. Porque Que a a gente Fabiola possa realmente tem um apoiar de manejo. fato. Hã? Que a gente possa apoiar de fato, né, Andréia? Fazer Apoio. vigorar aquilo tudo que assim que o Ministério da Saúde vem plantando, né, desde 1979, 1978, quando começaram as políticas de sustentação ao aleitamento materno. Olha quanto tempo já passou e a gente ainda está se questionando em relação à proteção e o apoio, porque a promoção está maravilhosa. Tá tudo acontecendo, mas lá na ponta, aonde a gente precisa, né, exercitar isso que a gente sustenta, a Uhum, gente vai lá e não sabe o que fazer, né? Ou uhum, não faz, né? E aí eu acho que é esse o grande questionamento. Quando a gente tá aí na linha de frente, adoro esse nome, agora virou moda, né? Estamos na linha de frente. Estamos na linha de frente da amamentação desde muito tempo, uhum. Estamos né? na linha de frente e às vezes a gente tira da linha de frente a mãe, né? Vai lá e Exatamente. faz uma fala que amplia aquela ferida que ela já está lidando lá, né? Uhum. Você não vai conseguir aleitar e o que ela consegue dar conta é de recuar, né? E assim, a De, gente conta.
quando a gente fala desse cuidado, né, da escuta dentro da instituição hospitalar, a gente conta nos dedos quantas UTIs neonatais têm psicólogos, Uhum. né? Que não é para. E eu acho que o trabalho aí do psicólogo não é só com os pais e as mães, não, tá? Eu acho que esse trabalho ele é muito mais ampliado. Tem um trabalho com a equipe que precisa ser feito porque a gente ensurdece dentro de uma unidade hospitalar. O que não deixaria o psicólogo de fora também, né? Por isso que ele tem que estar sempre pensando, Sim. um pezinho dentro e um pozinho fora, como é que faz para não ensurdecer? Porque eu acho que todas as instituições que a gente está dentro, né, Fabíola, a gente pode Uhum. padecer do mal-estar daquela instituição, né? Uhum. Sim. Sim. Aí isso dá uma outra live, né, André? Dá, dá uma outra live. Gente, Do... tá dando o horário da nossa live. A gente sente muito que tenha tido alguns probleminhas técnicos, mas foi Ah, muito é verdade. bacana. Perdão ao povo aí. Muito bacana debater com você, Fabiola. Sempre adoro. Fabiola Eu é. também. A Cláudia falou muito justo multiplicar a Fabiola. Vamos multiplicar, Fabiola. Fabiola. E muito bacana que a Fabiola voltou a atender fora do hospital também, está dando aula no curso, né, Fabiola? Vamos multiplicar mesmo essas reflexões, né? Eu acho que é muito importante a gente. Agora, Vai ficar gravado, sim, Cláudia. agora que eu Raquel, vai aterrisei, ficar gravado. Hum? agora que eu aterrisei em Curitiba, a gente começa a se abrir espaço para as coisas acontecerem, né? Porque uma mudança de estado não é uma tarefa fácil. Não, uma mudança de estado, né? Bom, pessoal, obrigada. E, Fabiola, muito obrigada por topar essa Eu que empreitada, da gente agradeço. fazer esse diálogo aqui, juntas, ao vivo, né? Você não estava muito habituada com as lives, mas foi bem gostoso. Vai ficar gravado no nosso canal do YouTube e vai ficar aqui também no IGTV do Instituto Florescer. Tá bom, pessoal? Obrigada por participarem, por mandarem relatos, por fazerem perguntas. Foi bem bacana. Quer se despedir, Fabiola? Ah, eu queria agradecer, né? Foi bem legal. Acho que eu estou começando a ficar mais confortável com essa história de falar ao vivo. Ai, não é fácil, assim, tô aqui toda tremendo por baixo, mas eu acho importante a gente levantar esses questionamentos, né, para ir construindo as novas histórias, né? Para As além histórias. daquilo que está ali o tempo inteiro, né? Mais do mesmo, né? Falando de amamentação, saindo um pouquinho fora da caixa, né? Daquela coisa padrão de que basta colocar no peito, né? Toda mãe tem leite, né? A gente já está num outro patamar de discussão que a gente precisa trazer à luz aí para todo mundo discutir. Obrigada, que bom que você partilhou isso. Obrigada, Andréia. Até mais, Um então. beijo. Beijo.